Oi, gente! Eu vou falar um pouquinho sobre como foi meu primeiro dia na faculdade. Pra quem não sabe, eu faço comunicação social com habilitação em cinema na PUC-Rio. Eu tenho bolsa lá de 100% pelo ProUni. E eu já tô no terceiro período, mas eu nunca fiz um vídeo em relação ao meu primeiro dia, como foi minha preparação pra esse dia, né? Que é, assim, muito doido. Eu nunca tinha passado por nada disso. É a minha primeira vez na faculdade. Eu saí do ensino médio direto pra faculdade. E decidi compartilhar aqui, porque eu sei que muita gente também tá passando por isso agora, apesar de ser um pouco diferente, né? Porque vai ser EAD. Mas muita gente tem dúvida em relação a como é essa mudança de escola pra faculdade direto. Então, lá na PUC, o primeiro dia dos calouros tem todo um evento que os veteranos apresentam a faculdade pra gente. Então, é realmente de se conhecer, mostrar como é a faculdade, tem reunião com os coordenadores para apresentar o curso, apresentar a instituição. Então foi muito assim, introdutório, não deu pra conhecer ninguém direito, nem fazer amizades, mas eu já gostei muito da infraestrutura da PUC. Então eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu quero fazer faculdade. E sobre as pessoas eu não tinha criado nenhum vínculo, né? Até porque foram, sei lá, 2, 3 horas no máximo, e eu já fui para casa, porque no outro dia eu começar as aulas de fato. Então foi só uma primeira visão, e aí eu lembro que nesse primeiro dia eu falei, cara, eu não vou fazer nenhum amigo, ninguém parece com os meus antigos amigos. E eu tava muito assim, travada, né, por não ter conhecido de fato alguém pra interagir. Eu só conheci uma menina, que foi a Natália, que é minha amiga até hoje, então deu pra fazer uma amizade e manter, mas não fiz aquele grupo de amigos. Já no segundo dia de aula, foi realmente aula, a gente tava numa sala com um professor que foi maravilhoso, meu professor favorito, assim, da PUC até hoje. De todos que eu já tive, ele é o melhor, porque ele me ajuda muito, ele ajuda todos os alunos dando dicas, com indicação, enfim, é um profissional maravilhoso. E aí, nesse primeiro dia, foi a apresentação, então a gente falava nosso nome, de onde a gente veio, o que a gente gostava de fazer, qual era a nossa habilitação, esse tipo de coisa. Então, foi mais assim também de introdutório, não tinha muita coisa, a gente só conheceu o professor e um pouco de como ia ser o curso. E aí, eu desmistifiquei muito do que eu acreditava. Tipo, os professores vão ser super carrasco, não vai ter aquela simpatia que era no ensino médio de ajudar. O que acontece é que na faculdade você não tem mais os seus pais, pelo menos em tese é você por você. Então tudo é tu que tem que correr atrás, você que tem que procurar professor, você que tem que se interessar pelas coisas. E eu acho isso muito bom porque é realmente um aprendizado para a vida adulta. Na sua vida profissional, na sua carreira, ninguém vai ficar te perguntando, olha, você quer fazer isso? Você tem que fazer esse trabalho. Não, é você por você. E a faculdade te prepara muito bem para isso. Então, assim, eu tive que realmente amadurecer, correr atrás das minhas coisas e não ficar pensando, qualquer coisa minha mãe falou lá na reunião de pais. Não tem mais reunião de pais, é eu e eu. Então se eu tiver um problema, eu que tenho que ir lá na coordenação do meu curso e resolver. Se eu tenho um problema com o professor, eu chego até ele, pergunto e resolvo. Até no primeiro período eu tive um trabalho que tive dificuldade com o meu grupo de trabalho, e aí eu cheguei pro professor e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, não tenho condições de continuar, eu tô fazendo um trabalho todo sozinha. E aí ele me aconselhou a como fazer, como conversar com o grupo, e assim, foi maravilhoso. Então não tive problemas, e até hoje no terceiro período, com o professor, e de falar, os professores são horríveis. Não, pelo contrário, eu tive professores maravilhosos, que eram como pais, assim, pra mim, que realmente me ajudaram muito. Sem contar a questão do networking, a PUC é muito boa pra isso, porque tem ciclano que trabalha na Globo, fulano que fez curta pra Netflix. Então você monta a sua grade de networking e assim, é incrível, porque você realmente, é muito difícil você estar desempregado, você não ter um contato no mercado, pelo menos. Isso é até uma coisa que eu falo para as pessoas, que eu indico muito a PUC, porque me ajudou muito. No primeiro período eu já estava empregada. Agora falando um pouco em relação a trabalhos, provas, no que diferencia da escola. Bom, no primeiro período eu tive muito trabalho mesmo, mas nada se compara ao segundo período, que foi EAD, eu tive o triplo de trabalhos. E assim, eu achei, pelo menos no meu curso cinema na PUC, comunicação social, bem tranquilo os trabalhos, é bem focado no mercado, de você ter uma experiência profissional.
e de você realmente conhecer aquilo que você está fazendo. Então, nesse primeiro período, você tem um ciclo, até o quarto período, na verdade, você tem um ciclo básico, que você passa pelas matérias de jornalismo, de publicidade e de cinema. E eu achei bem tranquilo. E também faz sentido, porque não tem como você passar uma mensagem, ser jornalista, ser publicitário ou ser cineasta, sem você ter aquela base de como fazer uma boa mensagem, de como transmitir uma boa informação. E nisso a PUC te dá uma base muito boa. Então, o primeiro período de todas as matérias eram trabalhos mais introdutórios, introdução ao cinema, introdução à publicidade, introdução ao jornalismo. E se vocês quiserem, eu posso fazer sobre cada trabalho, sobre o trabalho de cada matéria, que eu acho que vai ajudar muito para vocês se prepararem e conhecer um pouquinho de como é a faculdade mais a fundo, não ficar tão por cima. Mas os trabalhos foram tranquilos. E aí, quando foi chegando a semana de prova, eu comecei a ficar preocupada, porque eu achava que eu não ia dar conta, ou que eu não estava aprendendo as coisas, ou que, sei lá, ia ser muito difícil, ia ser uma coisa surreal, diferente da escola. Mas não, foi tudo muito contingente com o que a gente tinha em sala de aula, com o que a gente tinha nas matérias. Tudo que eu aprendi é o que eu tinha é o que eu tive na prova. Então, aquele conteúdo que era passado em sala de aula foi o conteúdo que caiu. Era assim, se eu aprendi em teoria da comunicação sobre psicologia de grupo, era isso que ia cair na prova. Era uma pergunta tipo, o que é psicologia de grupo? Era bem assim, bem fácil. Pausa pra água, hidratem-se. Em relação aos meus métodos de estudo, na escola eu estudava e sentia que eu nunca estava aprendendo porque eu nunca ia bem nas matérias. E isso é até um bate-papo que a gente tem que ter sobre inteligências, tipos de inteligências. Não é só você tirar 10 em uma prova que te faz inteligente, sabe? No segundo eu cansei de tirar nota baixa, 0, 0,1, 1 ponto. E aí eu me sentia burra, sendo que não é isso. Eu não era burra por causa de uma nota baixa, por causa de várias notas baixas. Eu era muito inteligente, eu trabalhava com internet, eu tinha um retorno financeiro muito bom. Então assim, eu não era burra. E você que tá tirando nota ruim, se sente burro, por favor, pare, porque de verdade, a sua inteligência não é definida por causa de uma nota ou por causa de várias notas baixas. Não é sobre isso. Pesquisem mais sobre tipos de inteligência e percebam que vocês são sim inteligentes, vocês são capazes de mudar isso que tá acontecendo. Mas aí, em relação ao método de estudo, eu imaginei que assim, na faculdade eu ia ter que estudar muito mais, me esforçar muito mais, até porque minha mentalidade mudou. Eu não tô estudando pra uma prova ou pra uma matéria em específico, eu tô estudando pra minha carreira, pro meu futuro, pra minha vida. Então agora eu aprendo pra o futuro, sabe? Não é só pra uma coisa passageira, é pra toda a minha vida. Então eu me dedico muito mais com essa mentalidade. Se você pensa que você tá estudando só por causa de uma prova, comece a mudar isso a partir de hoje, porque, sério, faz uma diferença surreal. As minhas notas na faculdade nunca foram abaixo de 8, 8,5, porque eu realmente tive esse pensamento. Essa chavinha virou na minha cabeça e me ajudou demais. Mas o que eu fazia? Todas as minhas matérias eu copiava em um caderninho. Esse que tá passando aí na tela, ele é um A5. Eu copiava tudo, assim, conforme os professores iam falando, eu anotava tudo. O professor falava tudo, eu anotava. Tudo que o professor falava, de verdade. E aí, eu ia, depois da aula, minhas aulas eram de 1 até as 7. Então, depois da aula, eu ia pra biblioteca da faculdade e passava tudo aquilo limpo, escutando um lo-fizinho, assistindo vídeos de estudo com story vlog, essas coisas que eu gravo aqui pro canal. Eu assistia, então esse é um tipo de conteúdo que eu consumo pra poder trazer pra vocês e que me ajuda. Até por isso que eu trago pra cá, eu trago pro Instagram. Se você não segue ainda, é @cinestudy. Vai lá seguir, comentar, porque tem muito conteúdo bacana sobre a minha faculdade, sobre dicas de estudo, Enem, essas coisas. Então, eu passava tudo a limpo e assim, eu não precisava passar horas me matando de estudar, porque eu já tinha absorvido aquele conteúdo. Enquanto eu passava limpo, eu relia, falava em voz alta, explicava matérias para meus amigos. É até uma forma que eu uso, que eu aprendo muito, explicando a matéria para outra pessoa. Se você não faz isso ainda, eu indico muito que você faça também, porque realmente te ajuda a absorver o conteúdo e você não precisa ficar estudando depois. Então, eu fazia esse método de passar limpo, chegava em casa, eu lia mais um pouco daquilo pra continuar forçando a minha cabeça, né, a pensar sobre aquilo, a estimular a criação de respostas. Então, eu fazia isso. Uma segunda coisa que eu fazia era essa explicação para os meus amigos. A gente fazia uma roda de estudos e todo mundo se explicava a matéria de uma forma diferente pra gente conseguir absorver e principalmente mudar os tipos de resposta. A gente criava várias respostas possíveis. Terceira forma de estudo,
alguns professores adotaram estudo dirigido, então fazer esse estudo dirigido sempre no menor tempo possível para já levar na aula para minha professora corrigir. Foi só uma professora que passou esse tipo de coisa, então eu fazia em casa, tirava dúvidas com amigas minhas pelo WhatsApp. A gente fazia essa interação de trocar, falar, olha, eu acho que você pode fazer isso, pode melhorar essa resposta. Mandava também pra monitora e principalmente a professora que me entregava corrigido. Então tinha esse feedback. E assim, o estudo dirigido tinha 15 perguntas, 4 caíam na prova. Então, se o seu professor passa estudo dirigido, faça. Porque ele se baseia muito nisso, pelo menos a maioria se baseia muito nisso pra poder fazer a prova, pra poder fazer o trabalho. E eu acho que foi isso, gente. Meu primeiro dia na faculdade, meu primeiro período foi assim. Foi bem tranquilo. No começo eu tava super assustada, achando que era uma coisa de outro planeta. Que as avaliações iam ser irreais. Mas não, foi muito daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente teve em sala de aula. E esse vídeo era mais pra te tranquilizar que, assim, se você se esforçar, prestar atenção, fazer o mínimo, você vai conseguir colher resultados. Porque eu consegui colher. E eu acredito que você também vai, porque todos nós somos capazes de aprender. E é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo ajude você. Se você vai fazer alguma faculdade de cinema, comunicação social e quiser mais dicas sobre esse curso, comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários, certamente. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais esse tipo de conteúdo. Se você também tiver alguma dúvida sobre a minha faculdade, que é cinema, eu vou tentar responder, pode mandar aqui, pode mandar lá no Instagram também, que eu tô sempre respondendo os directs de vocês, com mensagens de voz ou com texto mesmo, pra tentar ajudar o máximo de pessoas, porque quando eu entrei na faculdade, eu pesquisei esse tipo de conteúdo e eu não achava. Não tem muito disso aqui no YouTube ainda, infelizmente. E eu quero tentar mudar um pouco disso, trazer mais da minha experiência pra ajudar mais pessoas. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!